torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, hoje para falar um pouco dessa pausa que nós vamos ter na Copa América, o que o São Paulo vai fazer nessa pausa, quantos dias dará de folga, a gente vai comparar com os principais times, os principais rivais do estado, explicar mais ou menos o que a gente acha que é o planejamento de cada um, a gente vai falar por que o São Paulo está errando nessa pausa, mas antes de tudo isso, e analisar também as contratações, mas antes de tudo isso vamos lembrar... Possíveis contratações. Mas antes disso, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. O OneFootball, melhor aplicativo para acompanhar futebol. Estou abrindo o meu aqui, aliás, já abri. Aqui vocês estão vendo os times que eu estou seguindo. O Gabriel costuma seguir o São Paulo e o Uruguai. Às vezes eu sigo o Uruguai, às vezes eu sigo o Brasil, mas o que é legal? Na página inicial aqui vai estar a notícia da vitória do Brasil sobre o Catar, no qual Neymar se machucou e começou aquela especulação. Será que se machucou? Será que se machucou? Será que foi sair da polêmica? Para mim ele se machucou mesmo. Aqui tem os principais jogos do dia e aí vocês já estão sabendo que nós estamos gravando esse vídeo ontem. Então vocês estão na sexta, nós estamos na quinta. Se vocês quiserem saber tudo, ver artilharia, ver aí, tem jogos seguindo, ajustes, enfim, receber notificações quando sai gol, notícias, tudo isso basta clicar no link que está na descrição do site, baixar o aplicativo para o seu celular. Se você já tem, apaga e baixa de novo que vocês ajudam a gente, eu acho, não sei. Enfim, vamos falar então da pausa, tá gente? Antes de qualquer coisa, o São Paulo vai dar 10 dias de folga dos 29 que tem nessa pausa da Copa América. O Gabriel já explicou isso mais de uma vez. Essa pausa é maior do que o São Paulo teve na pré-temporada. Mais que o dobro. E aí vamos explicar quanto foi e quantos os outros times deram. O Santos, isso ainda é extraoficial, os times ainda não confirmaram 100%, mas a tendência é que o Santos do São Paulo dê 11 dias. É o único que vai dar mais. É o único que vai dar mais. O Palmeiras do Filipão dê de 7 a 8, segundo a entrevista do Filipão. E segundo o Carille, o Corinthians vai dar 7 dias apenas, né? E aí a gente entra numa questão específica do São Paulo. Então o Santos vai dar mais, o Santos está menos interessado, ou qualquer coisa assim. O Santos está jogando pouco depois, ele vai jogar pouco depois da gente terminar de gravar esse vídeo aqui. Então ele pode estar na mesma situação do São Paulo, sem competições, ou ele pode estar ainda na Copa do Brasil. Só que o Santos tem um diferencial muito grande em relação ao São Paulo. O Uribe, por exemplo, São Paulo e Cuca queriam um centroavante. O Santos já trouxe. Então o Uribe já está jogando, o Uribe já está treinando, o Uribe já está fazendo tudo isso. O São Paulo não. O São Paulo ainda está procurando um centroavante, ainda tem o Pablo, que para o Cuca será um reforço. O Pablo não foi utilizado pelo Cuca, é uma novidade para o Cuca, o Pablo. E o time do Santos hoje é infinitamente mais preparado ou mais organizado que o do São Paulo. Então assim, esse tempo que eles vão abrir mão, em teoria fará menos falta do que para um time como o São Paulo, que está extremamente desorganizado, está taticamente abaixo, está precisando organizar, além da parte tática, a parte física. Então assim, é compreensível o São Paulo dar, sei lá, 7 dias, 8 dias de folga, estourando, assim, berrando. Tudo bem, porque os jogadores vão se recuperar fisicamente, você vai teoricamente apagar tudo que você errou desde lá da pré-temporada, quando você só tinha 14 dias, aí você foi pra Flórida, aí você jogou com a Ajax, aí você jogou com a Eintracht Frankfurt. Você jogou com o Hernanes no começo do Paulista. Aí você começa o Paulista, aí você manda o time titular para Novo Horizonte na segunda rodada, você perde 3 dias de treino, cansa em viagem, enfim. Todos esses erros você vai zerar. Vai dar folga para os jogadores, eles vão descansar cada um do seu jeito e vão voltar. Aí você vai ter 10 dias, 19 dias para fazer um trabalho tático e um trabalho físico, ambos fundamentais, ambos que o São Paulo não tem hoje. E vale lembrar, quando a gente fala de físico, a gente tem que lembrar que nós temos jogadores dessa espinha dorsal do São Paulo, os jogadores mais experientes, casos de Pato, casos de Vitor Bueno, de Hernanes e de Tietê. Eles estavam muito tempo sem jogar. O Pablo vai se juntar a essa turma porque estava muito tempo sem jogar por conta da contusão. O Lisieiro vai se juntar a essa turma e ele vai se recuperar pouco depois ainda da Copa América. Perde esse período, porque a contusão dele é mais séria. E nós ainda temos nessa galera que está se recuperando, além do Hernanes, do Pablo, tem mais um. O Barbiro, que não... Não. Hã? O Rojas. O Rojas, ainda bem que a Vivi está aqui, o Rojas, que também é outro que está muito tempo sem jogar. Então, se você tem jogadores que estão tanto tempo inativos, esses caras vão precisar muito mais dessa parte física e também da tática, recuperação de bola. Olha isso, nós estamos falando dos mais experientes. E falando dos mais novos, e a gente cansou de falar aqui,
nós temos os garotos que não têm ainda a mesma compleição física da galera que é profissional. Então os garotos sentem mais e precisam fazer trabalhos de musculação, os caras estão começando a desenvolver o corpo. E só em cima do que o Gabriel falou, o São Paulo procura um centroavante, o pessoal vai falar, ué, mas não tem o Pato. O Pato não é o centroavante que o Cuca queria, porque não tem as características que o Cuca precisa para o esquema de jogo que ele usa. O Cuca precisa de um cara que saiba fazer o pivô, jogar de costas pro gol, armar, virar, bater, arrematar, finalizador. Receber, dividir a bola. Os cabeceios. O Pato não tem essas características. O Pablo consegue emular essas características, não é o ideal, mas ele consegue, o Cuca não utilizou ele. Então o Cuca está forçando a barra para que o São Paulo contrate esse centroavante, por isso que o Cuca não queria o Pato lá atrás, não é por falta de talento do Pato, é porque não era um jogador com as características que ele precisava e ele tinha outras parecidas com o Pato no elenco, mesmo que elas não tivessem a mesma capacidade técnica, porque o Pato é um bom jogador. E aí é isso, quer dizer, o São Paulo vai abrir mão de 10 dias nessa situação. Garotos que não têm a mesma capacidade física dos profissionais e a espinha dorsal do time, os jogadores mais importantes, as contratações que foram pedidas pelo técnico, que estão tanto tempo sem jogar, ou por contusão, ou porque estavam em outro mercado chinês, como os casos que eu citei. E além disso, você tem, por exemplo, o Palmeiras ele tem o melhor elenco do Brasil, sim. Só que ele também vai disputar 3 competições, as 3 para ganhar. Ele já é o líder do Campeonato Brasileiro, ele tem um adversário talvez o mais fraco possível na Libertadores e vai agora na Copa do Brasil, ele já passou do adversário mais fraco e vai pegar adversários mais complicados agora. Mas apesar de ter o melhor elenco do Brasil, quando você começa a jogar quarta, domingo, jogos importantes em sequência, você pode pegar uma Libertadores na quarta, no domingo um clássico, na outra quarta jogo de volta, na semana seguinte tem Copa do Brasil. Os times, as suas peças principais, ainda que você tenha reposições muito boas, precisarão descansar. Você não vai ter mais descanso no calendário, você vai ter uma sequência de jogos muito pesada. O Palmeiras optou por dar apenas 7 a 8 dias. O São Paulo é o contrário. O São Paulo, quando jogar num sábado, por exemplo, na maioria das vezes, depois da Copa América, quando entrar em campo no sábado, na maioria das vezes ele vai dar folga no domingo e às vezes até na segunda-feira. Então você não precisa dar um número de folga assim enorme nessa pausa da Copa América. E, de novo, desses 19 dias que o São Paulo vai ter para se preparar, é comum, isso também é comum em qualquer lugar no mundo. O São Paulo deve voltar a trabalhar, se não me engano, numa segunda-feira, se eu errei a conta que eu fiz de cabeça muito rápido. Mas aí vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e é provável que desses 19, o domingo já seja dado de folga também. Então você não precisa dar 10 dias de folga direto, se você não vai usar os 19 por completo. Então, assim, é uma série de coisas que vão exigir que o Cuca tenha um trabalho grande e que você abra mão de dias que poderiam ser melhor utilizados do que para descansar acima do tom, né? E tem um outro detalhe aqui, gente. Acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Eu odeio fazer analogias que a gente usa a nossa vida cotidiana. Mas assim, o São Paulo é um time que não vem conquistando nada há muito tempo. Diferente dos principais rivais. O Santos ganhou o campeonato mais recente do que o São Paulo, né? O Corinthians seguramente ganhou esse ano. O Palmeiras é o campeão brasileiro atual, está defendendo o título, e o São Paulo, o último título relevante foi a Sul-Americana, que já não é um título assim tão hoje, é um pouco mais cobiçado, mas é um título menos peso em 2012. Faz 7 anos. E tem menos peso, faz 7 anos e tem menos peso do que o Libertadores, ou até do que um brasileiro. Se puder optar entre criar um brasileiro e uma Sul-Americana, o brasileiro ainda tem mais peso, apesar da Sul-Americana ser uma competição internacional. Então o São Paulo, dentro desse quadro, deveria se aplicar mais. Porque a gente está falando do São Paulo estar desorganizado, do São Paulo não ter uma cara, do São Paulo não conseguir jogar um clássico com sangue nos olhos como rival. Quando você não está preparado, você treina mais e não menos. Você não descansa mais quando você não está bem. Se você tem que fazer um exame, uma prova, você não está bem, você vai estudar mais, você vai se esforçar mais e não descansar mais. Qual que é o objetivo do São Paulo no ano? O Raí fala em disputar título, que é praticamente, virtualmente impossível, mas o São Paulo tem ambições nesse campeonato. A vaga direta na Libertadores seria já uma coisa boa, muito, muito boa de acontecer. Na pré-Libertadores, que é o que a gente conseguiu ano passado, se ficar fora disso vai ser trágico, vai ser uma tragédia. E aí vamos lembrar, o São Paulo fracassou ao se classificar na pré-Libertadores. Foi um fracasso. Teve assim meses para se preparar para essa situação
Quando acabou o Campeonato Brasileiro, teve alguns meses para se preparar. Não se preparou, caiu fora. Aí o São Paulo tinha, na Copa do Brasil, o jogo da vida. Teve alguns meses para se preparar para esse jogo. Não se preparou e caiu fora. Agora o São Paulo tem meses para se preparar para um campeonato longo, no qual ele tem como objetivo a classificação, pelo menos, para a pré-Libertadores. E o que ele faz? Ele dá 10 dias quando ele está atrás dos principais rivais. Em vários quesitos. Estando atrás dos principais rivais, o principal vai dar menos dias e está mais organizado. O outro rival, também direto e também que é o Palmeiras, que tem ainda mais organização e melhor elenco. E o Santos, que tem um técnico, eu não vou dizer mais qualificado, mas talvez mais qualificado, porque o São Paulo ele tem mais experiência e ele tem mais capacidade de variação, ainda que ele tenha um elenco muito fraco. Né? Então, assim, todos esses times parecem ter um direcionamento melhor das ações e o São Paulo vai de novo errando o planejamento. E para deixar claro, o Santos vai dar um dia mais de folga, o time do Santos está melhor preparado. As peças que o São Paulo lhe pediu chegaram mais rápido para o treinador poder trabalhar, o Uribe já está jogando, enfim. O São Paulo já tem na cabeça dele o que ele vai fazer com o time pro resto da temporada. Ele já tem a base. O Cuca não tem a base. O São Paulo hoje não tem nada. O São Paulo entra em campo, é um catado, horroroso. A gente não sabe nem escalar o São Paulo quando ele vai começar a jogar, porque a gente não sabe. Vitor Bueno já tem condição, não tem. Hernanes já tem condição, não tem. O Pato, por exemplo, né, ele prefere jogar lá pela esquerda. O Cuca, ele vai optar que o Pato jogue pela esquerda ou que jogue como no jogo contra o Goiás, um pouco ali atrás de quem será o centroavante, talvez o Pablo? Vai ser isso? Se for, você vai precisar organizar o time para funcionar dessa maneira. O Vitor Bueno vai jogar mais recuado ou vai jogar mais adiantado? O Vitor Bueno vai jogar de qualquer jeito. Vai entrar. Quem vai ser o time titular do São Paulo? Quem vai ser o lateral? Vai ser o Hudson. Se vier o Adriano, que o São Paulo tá interessado no Adriano, que é um lateral que tem capacidade de jogar, tem 34, né? 34. Tem capacidade de jogar pela lateral direita e pela lateral esquerda. Se ele tiver esse jogador, ele vai colocar na lateral esquerda, que vem sendo um horror com o Reinaldo, e o Léo não é tão melhor que o Reinaldo, mas é melhor pelo menos na recomposição. Ele vai jogar o Adriano na esquerda, se o Adriano vier. Se vier, hein? Olha só, se o Adriano vier, ele vai jogar o Adriano na esquerda e o Hudson na direita, que foi o melhor lateral direito que a gente teve no ano, ou ele vai jogar o Adriano na direita e vai continuar tendo na esquerda o calcanhar de Aquiles. Vai vir o Dineno? Se vier, como é que vai ser? Vai jogar Pato e Dineno? Vai jogar Pato, Pablo e Dineno? Vai jogar Pato, Pablo, Dineno e Anthony? Como é que ele vai montar isso? O Hernandes vai jogar? Vitor Bueno? E o Cuca vai ter que responder isso nesses 19 dias. E ainda pode chegar um outro reforço, né? Que o Cuca queria o Dineno, queria o Adriano e queria mais um. O Cuca quer, tipo assim, o Cuca tá vindo com um open de reforço. O São Paulo nunca nos últimos 10 anos, talvez, nunca contratou tanto a pedido de um mesmo técnico. Olha que coisa absurda. São Paulo faz uns pacotões, mas muitas vezes o técnico é obrigado a engolir os jogadores que vêm, como foi o caso do Dorival, que teve que engolir Nenê, Trellis e Diego Souza. Ele concordou com um e não queria dois. Exato. Né? Então, assim, e o que ele aceitou, não era que ele queria, ele falou, olha, tá bom, isso aqui pode ser. Beleza, não foi uma coisa que ele pediu. O Cuca não, eu quero o Tietê, trouxemos o Tietê. Quero o Vitor Bueno, trouxemos o Vitor Bueno. Quero o Calazans, trouxemos o Calazans. Tá indo atrás do lateral, tá indo atrás do Adriano. E o atacante, que o Ricardo Oliveira foi aventado, o Cuca não quis e quer o Dineno. Então, assim, São Paulo tá indo atrás desse cara aqui. De qualquer jeito, assim, ainda que ele queira. Isso é certo, tá, gente? Isso é bom que o São Paulo escute o técnico. Tendo condições, é bom que escute o técnico. Mas não queria o Pato. Sim, mas não é bom quebrar o clube e fazer as bobagens, que isso vem a conta lá na frente. Mas ainda que ele tá procurando centroavante, por mais que o Pablo não atenda todas as características que ele quer, ele não treinou o Pablo, ele não viu o Pablo jogando com ele, na formação que ele pensa. De repente o Pablo vai permitir, melhor que o Toró, que o Pato jogue mais solto e se aproxime do Pablo, o Pablo tenha um entrosamento melhor, um entendimento melhor de jogo com o Pablo e Pato do que com o Toró e Pato. Tudo isso vai ter que ser feito durante esse período, enquanto o São Paulo trata de condicionamento físico, enquanto o São Paulo testa as peças, enquanto o São Paulo evolui o time taticamente. Seja na criação de jogo, seja na recomposição defensiva, o São Paulo tem muita coisa para fazer para melhorar esse time. E vai ter que fazer coisa melhor, porque mesmo com esses 10 dias,
o São Paulo tem 1/3 de tempo a mais do que teve na pré-temporada. Então assim, é um tempo muito considerável de qualquer maneira, só que o São Paulo poderia ter utilizado mais desse tempo, poderia ter utilizado esse tempo melhor. E agora vou mudando rapidamente de assunto nesses minutos finais, o São Paulo está buscando o Adriano, o São Paulo está buscando o dinheiro, está olhando para o mercado, especialmente para esses dois jogadores, só que o São Paulo, a questão do Adriano vai depender de um acerto salarial com o jogador, ele vai ficar livre agora, ele que fez uma temporada no Besiktas, diferentemente de alguns jogadores que nós trouxemos, ele teve uma regularidade. Ele jogou bastante, não foi um cara que jogou nos últimos 6 meses, jogou um jogo, não, ele jogou bastante. Pelos dois lados, né? Ele teve uma divisão muito boa entre jogar um pouco pela direita, um pouco pela esquerda. Os jogos dele, a quantidade de jogos que ele jogou um pouco mais, acho que pela direita, se eu não estou enganado, mas jogou pela esquerda também uma quantidade de jogos considerável, então assim, ele continua sendo esse coringa nas laterais aí. E joga também no meio, se for preciso. Espero que não, né? Porque a gente precisa de lateral. E por mais que o futebol turco não seja o primeiro escalão do futebol europeu, é um campeonato razoável, um bom campeonato, é um campeonato organizado, digamos assim. E ele jogou no Besiktas, que é um dos times do primeiro escalão do futebol turco, que assim, o campeonato brasileiro também não fica tão atrás do futebol turco assim. É que nem quando a gente trouxe o golpe do México, o México não é o primeiro escalão, não é, mas o Brasil também não é, tá, gente? O Brasil então, assim, tá longe de a ser. questão é que assim, o Adriano ele vem num cenário diferente do que alguns outros jogadores. Ele tem ritmo de jogo, apesar da temporada ter acabado há mais ou menos 15 dias, 20 dias, um mês, alguma coisa assim. Não tenho certeza o dia exato que acabou, mas ele tem essa questão do acerto salarial. Ele viria, tudo bem, vai atender o reforço, vai jogar onde o Cuca achar melhor que ele jogue, só que o Dineno, ele exige um investimento. Hoje o São Paulo não tem esse investimento. Então não vai parar para a Copa América. São Paulo joga dia 13 contra o Atlético Mineiro e depois volta dia 13 contra o Palmeiras. É dia 13 o jogo, né? Dia 13, exato. Então não vai parar no dia 14 e vamos trazer o Dineno e pronto. Não, o São Paulo depende de algumas vendas para ganhar um pouco de dinheiro no elenco do São Paulo, de peças principais, Arboleda. Porque o São Paulo já vem falando há muito tempo, que até quer vender o Arboleda, porque o Arboleda já manifestou lá, acho que foi em abril, se não me engano, que vazou aquele áudio lá. Áudio não, ele deu uma reportagem para uma rádio sul-americana. Equatoriana mesmo. Falando que não é Bogotá. Não, que ele queria realmente sair e o São Paulo vê com bons olhos porque pode pegar esse investimento e fazer coisa melhor, trazer os jogadores que o Cuca gostaria. Só que aí, primeiro, sem o Arboleda, você vai precisar de um zagueiro também. Não dá pra você passar o resto do ano, ainda que seja uma competição, não dá pra você passar 30 jogos, se não me engano, 29 jogos, 30 jogos, com Bruno Alves e Anderson Martins. O Anderson Martins se machuca muito e toma muitos cartões. Então a chance de você perder o Anderson em muitos jogos é considerável. E depois você tem Valse e Morato. O Toró fez um bom jogo, o Toró, não sei o que, o Toró. Agora o Toró caiu. A gente espera que Valse e Morato não tenham essa oscilação que é natural para a base. Só que você vai apostar nisso? Você vai passar o campeonato inteiro apostando que eles não vão ter uma oscilação natural de garotos. E vamos lembrar que, assim, no caso do Valse, principalmente, que é zagueiro, e é uma coisa que pega muito. O Anderson Martins fez jogos ruins, ele é um mau zagueiro? Não. O Arboleda fez jogos ruins, ele é um mau zagueiro? Não. O Bruno Alves foi mais regular do que esses dois, mas teve ainda um outro jogo que ele também fez jogos ruins, menos do que os outros, mas teve. Só que, assim, o Bruno Alves e o Arboleda, eles já têm uma cancha ali, eles já têm o Valse, se falha num clássico, ele já fica marcado, a torcida já fica no pé, já assim, fica todo mundo... difícil. Mesmo que não jogue, mesmo que você mantenha ali só a dupla titular, que Anderson Martins e Bruno Alves não é uma dupla ruim, terrível, não é, mas cai de Arboleda para Anderson Martins. Você não vai repor, você já vai ter uma perda considerável. E com a saída... Militão, né, que a gente perdeu. Sim, e com a saída do Arboleda, você vai conseguir trazer o Dineno, vai ser o suficiente, porque o São Paulo já gastou mais do que tinha previsto no começo do ano e ainda não bateu aquela meta de vendas. Você está contando muito com uma venda do David Neres, com uma venda do Lucas Perry. Esses dois jogadores principalmente. O Porto estava sondando o Lucas Fernandes, só que sondar pode jogar, pode concluir, pode não concluir. Também, se o Porto não quiser, o Lucas Fernandes pode até ser utilizado. Então, o São Paulo também vê isso com bons olhos. Sim, ele é um dos jogadores que voltam de empréstimo que tem algo a oferecer além dos outros. Só que só para deixar claro onde que a gente quer chegar com tudo isso. Trazer o Dineno não é simples e não deve ser imediato. Então quando esse cara chegar, ele vai ter ali o tempo natural dele de adaptação. Num time que se não tiver organizado,
vai ser o tempo de adaptação do cara, mais o cara jogar num time que não está organizado. Então, quanto antes você deixar o time estruturadinho, você tiver tempo para trabalhar, para acertar essa equipe, melhor para uma peça chegar e se encaixar facilmente. Do que você vai pegar um cara que veio de futebol colombiano, equatoriano também, se não me engano, e você botar num time e falar, ó, o time ainda está montando, chega esse cara aí que chegou ontem, já foi para jogar. Então, assim, o São Paulo, na minha visão, errou nessa quantidade enorme de dias, até porque, como nós já falamos, terá outros dias para dar folga para os jogadores, até durante o campeonato, que terá muitas semanas livres, então não precisava dessa quantidade enorme, a gente está precisando organizar o time agora. Não é, mas vai ter outras semanas para organizar. Quando o campeonato voltar, a gente não pode mais perder pontos, o São Paulo já perdeu alguns pontos que não deveria ter perdido. Contra o time reserva do Flamengo não podia ter perdido, contra o Bahia em casa não deveria ter perdido, Aí você perde o clássico, empatou com o Cruzeiro, num jogo que era para ter sido goleado. Enfim, você precisa se organizar, você precisa acertar o time, você não tem mais margem e a sequência já encara Palmeiras logo na volta e depois você recebe a Chapecoense. Então, gente, quando a gente está falando isso, o erro de planejamento não é criticar, o trabalho do Cuca então tá bom, tá? Nós vamos saber como é que está o trabalho do Cuca depois da Copa América. E ainda vai ter que dar alguns jogos para os jogadores assimilarem. Porque assim, ele vai treinar, vai começar os jogos. Então assim, não vai cobrar logo que voltar contra o Palmeiras o Cuca não tem condição. Ele pode errar e se errar no jogo, a gente vai criticar erros conceituais. Como ele teve no jogo contra o Corinthians na final, como ele teve nesse período todo centralizando o ataque dele, essas coisas. Tá? Mas enfim, o que a gente precisa ver como é que vai ser a evolução depois da Copa América, nos primeiros jogos E só para deixar claro, também não 1 milhão de jogos, até dezembro para ter uma evolução. Não. A gente quer cobrar uma evolução do time. São Paulo São Paulo não pode pegar, sei lá, Chapecoense, depois eu acho que eu não lembro se é Ceará, mas enfim, eu não lembro, São Paulo tem alguns outros jogos aí na sequência, não pode chegar no fim de julho jogando a mesma coisa que está jogando agora no fim de maio. Não dá, gente. São Paulo tem que se impor, São Paulo tem que ter uma cara, São Paulo tem que ter um senso de organização. Se não tiver, aí infelizmente, aí a gente vai ter que avaliar, vai ter que avaliar mais um problema para o Raí. A gente teve aí uma cobrança dos conselheiros do Leco sobre uma reformação no futebol. Quando a gente tiver mais detalhes, a gente volta aqui para comentar. Então agora a gente volta depois do vídeo de jogo, que é... a gente volta agora depois vocês voltam depois do vídeo de jogo contra o Avaí. Voltamos na live na terça-feira. Temos o vídeo de jogo contra o Atlético Mineiro, que também não participarei, e por causa do vídeo de jogo não teremos contextualizando na semana que vem, porque o jogo é quinta-feira, à noite, então não tem, nem é muito bom já soltar um contextualizando na sexta, que quase que obrigatoriamente seria para falar do jogo anterior, que a gente pode falar no vídeo do jogo, e o planejamento para a Copa América, por causa disso tudo, antecipamos para este vídeo aqui. Tá aí, gente, façam aquela lição de casa, né? Curtam o vídeo, que é muito importante pra gente, like, ajuda muito a deixar o vídeo em evidência. Compartilhem esse vídeo o máximo que puderem, avisem as pessoas que estão tendo vídeo, façam isso principalmente nos vídeos de jogo, a gente agradece muito, ajuda a manter o trabalho, já tem gente até redublando a gente aí em vídeos afora, depois a gente mostra isso na live, se o São Paulo ganhar do Avaí, porque senão não tem como estar no Avaí que não ganhou nenhum jogo no campeonato ainda. Tem que ganhar, não é nem empatar. Tá bom, o Gabriel vai estar nesses 2 jogos, porque ele não vai estar nos vídeos. É isso? É isso. Um abração pra todo mundo e vamos São Paulo!